Graça e paz, amados. Como é bom mais uma vez estar aqui nesse devocional com você quase que diário para a edificação da nossa vida. A palavra de Deus é alimento espiritual e assim como o próprio Jesus disse, que nem só de pão, se referindo à comida física, vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é óbvio que nós estamos aqui neste mundo, não só para nos alimentarmos de forma física, para sustentar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, mas também para alimentar a nossa alma, para nutrir o nosso corpo espiritual. Nós estamos numa série de mensagens diárias, curtas, falando sobre a nossa vitória, o nosso objetivo, em meio às adversidades que todos nós temos. E eu concluí o último vídeo falando, se você não viu, dá uma paradinha nesse aqui, retorna no vídeo anterior, também está aqui na descrição dos vídeos, e eu disse que as adversidades nos fazem crescer e que Deus é conosco, e também tracei um pouquinho, bem curto, da trajetória de Neemias, e dentre esses conselhos da palavra de Deus, nós concluímos dizendo que algumas atitudes que Neemias tomou o ajudaram a alcançar a vitória. E eu ali enumerei algumas delas, que era não tomar atitudes precipitadas, ser humilde, recorrer a Deus, dispor-se a ajudar a outras pessoas e ter paciência aguardando a vitória e também caminhando na direção da vitória. E eu quero então iniciar esta parte da nossa mensagem dizendo o primeiro tópico que eu enumerei no vídeo passado sobre não tomarmos atitudes precipitadas. Este que vos fala, eu, algumas vezes, já errei na vida, me precipitando por impulso, tomando atitudes precipitadas, sem consultar a Deus, as coisas não deram certo e depois a gente vai reclamar. E muitas vezes, na nossa ignorância e no nosso equívoco espiritual, nós queremos até culpar a Deus, sendo que nós não pedimos a Ele antecipadamente a sua direção. Então Neemias, após ele saber qual era a situação dos judeus em Jerusalém, que nós até falamos no vídeo passado, ele se assentou, ou seja, ele parou, ele respirou fundo e ele começou a pensar sobre o problema dos seus compatriotas. Neemias, ele não agiu impulsivamente, ele não agiu de forma precipitada, mas ele parou um momento para refletir sobre o que ele iria fazer, para ajudar os seus irmãos, para ajudar os seus compatriotas. Tomar decisões por impulso, por uma ação impensada, é uma coisa que pode nos dar grandes prejuízos. A vontade das emoções muitas vezes nos faz ter uma visão distorcida das coisas e de como poderíamos resolver de uma forma mais ponderada se tivéssemos parado para pensar. Logo, muitas vezes, o que pensamos não vai ter o efeito desejado, já que o problema não está sendo visto em toda a sua complexidade. Observe que em Eclesiastes, eu vou pegar uma das minhas Bíblias aqui, me dê licença, em Eclesiastes, vamos ver aqui, olha lá, capítulo de número 9 e o versículo 18, vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 18. Está escrito assim: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Na Nova Versão está escrito mais ou menos assim: a sabedoria vale mais do que armas de guerra, mas uma decisão errada pode estragar os melhores planos. Então, antes de tomar uma atitude ou uma decisão que vá interferir em sua vida, pense com clareza, pense com sensatez, Ou seja, com sabedoria, com prudência, com moderação, com temperança,
analise bem os fatos, porque às vezes no afã, no nervosismo, naquela respiração ofegante, nós queremos tomar uma atitude e eu repito aqui, não dá certo. Então, precisamos respirar fundo, parar, analisar a complexidade do problema e vamos pensar num ponto de partida, não é? Veja as informações que você tem, que você possui, quais são as suas intenções, os seus propósitos, principalmente diante das adversidades, quando as suas emoções estão abaladas, não é? Quando você está nervoso, quando você está muitas vezes com raiva, com aborrecido e quem sabe até com ódio no coração. E a sua visão vai estar distorcida, não é isso? Então procure informar-se bem antes de traçar uma estratégia, vislumbrando cada detalhe com clareza antes de agir. Caleb é um bom exemplo de pessoa cuja ação foi acompanhada de prudência. Você conhece a história dele na Bíblia? Ele não agia com precipitação. Confiante nas promessas do Senhor para a sua vida, este homem de Deus não tomava atitudes com base em impulsos e emoções ou na opinião dos outros. Se você ver a história bíblica de Caleb, aos 85 anos de idade, Caleb ainda não havia recebido a terra que o Senhor havia prometido a ele. No entanto, ele tinha convicção de que isto aconteceria em breve. E aí, o que acontece? Com sensatez, sem afobação, Caleb aguardou o tempo certo de reivindicar a promessa ao Senhor e tomar posse da terra que pertencia a ele. Caleb soube esperar o momento exato de agir para não perder a sua bênção. E nós aprendemos na Bíblia, em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas e todo propósito debaixo do céu. Não é? Então pare, pense, analise, confronte os dados que você tem. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 6, e eu tenho de memória, está escrito lá que para todo o propósito, não é? Existe um tempo e um modo, existe a forma. Então, repito mais uma vez aqui, não tome atitudes precipitadas em sua vida. Nós estamos falando de bom senso, de racionalidade e tomar atitudes com base na lógica, no conhecimento e na intuição humana e não na direção dada por Deus pode levar ao fracasso. Então, sempre consulte a Deus. Espere um pouco mais, ore, consagre a sua vida e aguarde a resposta do Senhor, porque Ele sabe o que é o melhor para você. Atente para as palavras do apóstolo Paulo, que está lá em 1 de Coríntios, capítulo 14 e o versículo 33, não é? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, se pretende tomar alguma atitude, mas a situação está embaraçada, está debaixo de contenda, o Senhor não está agindo. O Todo-Poderoso é Deus de paz, e a sua paz deve dominar o nosso coração, conforme afirmou Paulo em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Em outra versão, que é a Almeida Revista e Atualizada, é dito que a paz é o árbitro, ou seja, é o juiz, não é? Então, se há paz, nós temos que aguardar a providência divina. E outra coisa, a dúvida, como a dor, sinaliza que algo não vai bem, que há conflito no íntimo. Então, essa paz que você precisa ter, que eu sei que não é fácil, dependendo da situação que a gente está passando, não é fácil se manter em paz. Eu sei perfeitamente que não é fácil, às vezes, respirar fundo. Mas eu sei que alguém que vai ver esse vídeo aqui está passando por algum conflito que tem gerado até perda do sono. E às vezes nós queremos colocar o braço da carne, resolver do nosso jeito, e nós vamos acabar colocando tudo a perder e não vamos alcançar a vitória desejada. Então a paz é o termômetro, repito aqui, para sabermos se as decisões tomadas não são precipitadas ou são, se são precipitadas ou são as decisões corretas.
Caso não haja paz no seu coração, então que você aprenda a orar. Espere que o Senhor o direcione. No entanto, durante a espera, não fique murmurando, não fique reclamando, mas vá adorando a Deus. O que é murmurar? Murmurar é a gente falar baixinho, não é? Reclamando com outros ou até conosco mesmo, e isso acaba nos afligindo, é uma situação que vai nos remoendo, vai nos trazendo intemperança. Então isso vai gerar dúvidas, vai gerar ansiedade e faz você focar apenas no problema, impedindo-se de se aquietar e ouvir a voz de Deus. E aí, se você ouvir a voz de Deus, Ele vai te dar uma saída, não é? Ele pode apontar para você, às vezes de uma forma bem sutil, por meio de alguém ou de uma circunstância. Então não murmure, nem reclame de suas lutas, porque Deus não se agrada disso. Além do mais, não existe ninguém que não passe por uma adversidade, e nós vamos comentar isso a seguir. Todas as pessoas enfrentam problemas. Todas as pessoas têm algum tipo de questão a resolver. Isso é inevitável. Eu disse isso no vídeo anterior. É certo que algumas enfrentam problemas menores do que outras pessoas. No entanto, para quem está na luta, não é? A própria aflição parece que é sempre maior e mais complicada do que a do outro. Mas é um erro pensar dessa maneira. Vamos voltar para Neemias? Olhe para a situação de Neemias. Ele servia ao rei como copeiro, certo? Ele exercia um cargo de confiança do rei. Imagine você ser copeiro de um rei, não é? Provar a comida, ser ali um sommelier, porque todo reinado ali sempre tem uma oposição, de repente alguém querendo envenenar o rei, e Neemias era aquele que ele dava o tratamento, não é? De qualidade, de aprovação para que o rei comesse. Muito bem, então, visto que Neemias tinha um cargo de confiança, ele também tinha, consequentemente e obviamente, acesso ao monarca. E ele tinha um certo conforto no palácio. Entretanto, quando ele ouviu o que se passava com seus irmãos, ele se comoveu e ele, não é, desejou estar com seus irmãos lá, naquele lugar onde havia miséria e desprezo. Neemias, ele soube se colocar no lugar dos outros, ele teve empatia pela dor alheia. E apesar de sofrer com a situação de escravo que vivia no exílio, ele resolveu interceder junto a Deus pelos que estavam em condições piores do que a sua. Porque apesar de Neemias estar no conforto, mas ele não estava na terra dele. Então o que eu quero dizer com isso? Por maior que sejam os seus problemas, existe sempre alguém que está enfrentando lutas maiores. Pare de pensar que o seu problema é o maior do mundo, é o único. Pode estar certo, há várias pessoas sofrendo mais do que você. Foi isso que Salomão constatou em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. Então não se desespere olhando para as suas tribulações. Medite nas palavras de Jesus quando ele fala, está lá registrado em João capítulo 16, versículo 33. Não é? Vamos ver o que está escrito em João capítulo 16 e o versículo de número 33. Vamos para a palavra de Deus. João 16 e 33. Disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que coisa linda Jesus falando. Note que Cristo não afirmou que não haveria mais aflições para aqueles que o seguissem. Pelo contrário. Jesus disse que elas sempre existiriam. No entanto, é preciso ter bom ânimo, não desanimar, não desistir. Como diz uma linguagem popular, não jogar a toalha, buscando nele quem? Em Cristo, a verdadeira paz e a direção para você sair vitorioso. Veja que essa mensagem que eu estou dando aqui para vocês, meus amados, é um feijãozinho com arroz bem temperado. Mas às vezes na luta, no combate, no conflito, nós esquecemos dessas coisas tão simples. Ele pode ajudar, Jesus, os que lhe pedem amparo e creem que serão atendidos no tempo oportuno. Então não desanime.
O Senhor está ao seu lado nessa peleja. Somente creia, não é, que o Senhor sabe o que se passa em sua vida. Eu vou olhando para cá, gente, porque eu estou aqui com um cronômetro, né? E eu tenho um tempo de vídeo para gravar, por causa da memória do telefone, e eu fico olhando ali para quando bater no máximo 20 minutos, eu encerrar essa parte da mensagem para continuar em outro vídeo. Então eu fico olhando ali para o cronômetro, né? Para não perder aqui o espaço de memória e perder a gravação do vídeo. Muito bem, então voltando, não desanime. Deus está ao seu lado nessa peleja. Deus tem conhecimento sobre o que passa na sua vida. Ele é onisciente, querido. E o mais importante, querido, também, é que Ele é o mais interessado em que você alcance a vitória. Quem sabe você não alcançou essa vitória ainda porque você se precipitou, porque você não deixou Deus agir, porque você mesmo atrapalhou o caminho da vitória, não é? Mas creia que o socorro chegará no momento exato. E não pense que as lutas impedirão o Criador de usá-lo para seus propósitos. Tá bom? Então vou encerrar por aqui hoje essa parte do vídeo, só 16 minutinhos aí, esperando que você reflita, que você acalme o seu coração se estiver passando por uma grande luta. E se você vendo esse vídeo entende que tem algum amigo, algum ente querido, não é, passando por uma grande provação, compartilhe este vídeo, abençoe a vida de alguém, não é? Alguém precisa ouvir essa mensagem. Curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, fortalece o nosso canal para a gente se animar e continuar veiculando os vídeos maravilhosos de enlevo espiritual, porque este canal aqui é chamado Tenha Mais Fé. Sabe que existe alguém querendo roubar sua fé? O diabo, Satanás. Às vezes no meio das lutas, ele chega e lança uma seta na sua mente, dizendo assim: Deus não vai te ouvir, você não pode orar, você é falho, você é fraco, você não vai conseguir nada, você já falhou muito, Deus está triste com você, Deus não vai mais ouvir suas orações, nem adianta tentar orar. Gente, isso é mentira. Ele é um psicólogo milenar e ele sabe criar bloqueios para impedir que você receba a vitória. Mas a tua palavra diz, a palavra de Deus diz também que, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se você falhou, como todos nós falhamos, se dobre diante de Deus, ore ao Senhor, peça perdão pelos seus pecados, se humilhe diante dEle, louve a Deus e o adore, e daí para frente, nenhuma seta vai impedir você dobrar o seu joelho e se derramar diante da presença de Deus. Tá bom, amado? Nos próximos vídeos aí, nós vamos mostrar a você mais um pouco do trecho, do caminho para a sua vitória. Deus abençoe a sua vida.